Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Amaro. Vou fazer a apresentação aqui da atividade 1 do curso de OT sobre o Broker MQTT. O meu projeto é uma cozinha industrial com esses seguintes 3 sensores. O sensor de gás, para medir em partes por milhão de gases nocivos. O DHT22, que ele tem um sensor de temperatura e um sensor de umidade. Esses sensores são gerenciados pelo ESP32, que faz a ativação dos 3 relés para atuadores, que é uma coifa, um ar-condicionado e um alarme sonoro, dependendo aí do que vai acontecer com os valores desses sensores. Então, para o código aqui, inicialmente a gente tem os incluídos das bibliotecas, a definição dos pins aqui nos defines, e esse enum, que é o status da cozinha, que ele que dá qual o status que a cozinha está no momento. Então, o nominal, se tiver tudo certo, não tiver nenhum problema. O gás, se tiver algum problema com gás alto, em partes por milhão. Temperatura alta ou umidade alta. Aqui a gente tem esse gas on, gas off, umidade off, temp on, temp off, que eles são valores de esterese. Ou seja, vou dar um exemplo aqui na temperatura. Se a temperatura estiver acima de 30, ele vai ativar o ar-condicionado para baixar a temperatura. Então, se a temperatura está em 32, vai lá, liga o ar-condicionado, ela baixa para menos de 30 graus, imediatamente ele reativaria novamente, ele desligaria o ar-condicionado. E aí, logo em seguida, vai ativar de novo, vai passar da temperatura de 30 graus, e aí vai reativar o ar-condicionado, vai ficar chaveando assim muito tempo. Eu botei esse temp off para fazer uma esterese, para a gente poder baixar menos do que o valor menor, para poder não ficar ligando e desligando toda hora aí os dispositivos. O MQTT Broker que eu estou utilizando é um Mosquito, que está num servidor meu. Para publicação, está usando o tópico cozinha apenas, e para subscription tem cozinha/maxtmp e cozinha/maxumi. Para publicação, eu estou publicando um JSON, um objeto JSON, e no subscribe eu estou pegando apenas os valores já implantados aqui em maxtmp e maxumi, para facilitar um pouco aqui na lógica e não ter que adicionar mais uma biblioteca de JSON aqui para buscar no tópico. Então aqui no callback a gente pega a mensagem e verifica se está em maxtemp ou maxumi. Se tiver em temperatura, pega o valor que recebeu e adiciona aqui no valor de temp on e altera qual o valor no qual vai ativar o ar-condicionado ou que vai ativar a coifa. E também atualiza o valor aqui da esterese para poder manter tudo atualizado, né? Tudo certinho. Então faz a conexão MQTT, faz a leitura dos sensores. Isso aqui é para ler o DHT, eu botei na função separada. E essa aqui é a função check alarm para ver se tem alguma coisa errada, né? Pega o status da cozinha. Então, o alarme status é gasoso, umidade alta, ou temperatura alta, ou nominal. Então aqui está feita a esterese. Então, vamos pular essa parte aqui primeiro. Que se o índice de qualidade do ar for maior do que a temperatura que ativa a coifa e o alarme, ele muda o status para gás. Aí na próxima vez que ele verificar, se o status for gás e ele ainda estiver fora desse valor de esterese, ele mantém o status de gás e retorna. Como o gás é mais importante do que qualquer coisa, ele está aqui em cima, logo em seguida a temperatura, a umidade e logo em seguida a temperatura. Aqui é o Refresh Sensors para recarregar os valores do sensor. Então faz a leitura do DHT, a leitura aqui do IQAR no MQ2, o sensor de temperatura, e envia para o nosso publisher, para o nosso broker, os valores aqui de temperatura, umidade e gás pro broker, num objeto JSON. Então, aqui no loop, a gente tem o que acontece quando está com status diferente de nominal. Quando o status está diferente de nominal, se o caso for gás, ele ativa o alarme sonoro e ativa a coifa, porque não tem o break aqui, né? Então ele ativa os dois e sai fora. Se tiver umidade alta, ele só ativa a coifa, temperatura alta ativa o ar-condicionado, e se acontecer alguma coisa e ele não for uma desses status, ele dá status desconhecido. Ele vai rodar aqui dentro por 4 segundos, e depois de 4 segundos ele vai recarregar os sensores. Quando ele recarrega os sensores, ele vê se mudou o valor ali do status, se é nominal ou não ainda. Então, para simulação,
A gente pode dar o Start Simulation aqui. E a gente vê, depois ele conecta o Wi-Fi, conecta o MQTT e assina tanto o Max TMP e o Max UMI. Então a gente vem aqui, eu estou fazendo a recepção do mosquito aqui no Node-RED, pegando o objeto JSON e passando para essas variáveis aqui e colocando num gráfico. E aqui são dois slides para mudar a temperatura máxima e a umidade máxima. Então a gente dá uma olhada no dashboard. Ele está recebendo os valores de temperatura, o gás e a umidade. E aqui a gente tem os valores de temperatura máxima e umidade máxima que são controláveis, né? Aquele valor de 30 graus que eu falei inicialmente, ele pode mudar para 27, por exemplo. Então a gente pega a temperatura da cozinha aqui, está 12 graus, está congelando. Mas se a gente vier aqui no DHT e passar de 27, passou de 27, o ar-condicionado ativa e ele só vai abaixar quando tiver menos que 24 graus, porque a esterese dele é de 3 graus. Então menos de 24 graus, desativou. E ele aqui recebeu aqui embaixo o mensagem cozinha Max TMP, payload 27, temperatura on definido para 27. A umidade, o valor padrão é 70, então se ele passar de 70, ele vai ativar a coifa. E ele só vai desligar a coifa quando for menos que 65. Apagou a coifa. E aqui o gás é o mesmo esquema. Se ele tiver mais que 1000 partes por milhão, que é o valor da norma aí máximo de gases nocivos, no caso eu acho que é o monóxido de carbono, ele vai ativar tanto a coifa quanto o alarme sonoro e só vai desativar quando esse valor cair pela metade para menos de 500 partes por milhão. E esses valores aí de thresholds, eles são modificáveis aqui nesses sliders, né? Então se a gente alterar aqui o valor para 65 e o valor para 22 de temperatura, ele vai receber aqui 65 e 22. Basicamente esse é o trabalho. Muito obrigado aí, uma boa noite, boa tarde e um bom dia.